Muito bem, vamos lá para a nossa primeira parte aqui do dia 1 do treinamento do Descomplicando o Docker. Agora vamos falar o que é um container, né? Todo mundo fala bastante hoje em dia sobre containers, principalmente depois que saiu o Docker, né? Do lançamento do Docker, a galera ficou totalmente enlouquecida em relação aos containers e também as empresas, né? Os gestores das empresas, por conta da redução de custo, né? Que o container lhe proporciona, né? Então todo mundo ficou meio que louco atrás de saber o que é esse negócio de container. Mas o que é o container? Vamos fazer assim, ó, container. Pensa na sua aplicação, você tem lá a sua aplicação, seja Java, seja Ruby, seja o que for, né? Você tem lá a sua aplicação e a sua aplicação precisa do quê? Precisam de bibliotecas, dos binários e algumas outras características do sistema operacional. O que o container faz? Você pega a sua aplicação, qualquer uma lá, as dependências dela, a biblioteca e tudo o que precisa, ele transforma um binário lá, fica um binário, né? Como se fosse um binário, né? É o container. E esse cara tem tudo o que você precisa para a sua aplicação funcionar. Agora, se a sua aplicação ela precisa conversar com o kernel, evidentemente, qual o kernel que ela vai utilizar? Não é o kernel do container, porque o container não possui um kernel. Ela vai usar o kernel de quem? Da sua máquina host, né? Da onde você está rodando o Docker, por exemplo, né? Vamos chamar então a máquina física, ou onde você está rodando o Docker, de máquina host, né? Do host Docker, ok? Só para ficar mais fácil aí. Então imagina só, você tem lá a sua aplicação pequenininha dentro de um binário lá, né? Como se fosse um binário que é o container, e tudo que ele precisar, né? Do kernel, ele conversa com o kernel do host. Então é um kernel apenas gerenciando todo esse emaranhado de containers. Caso você tenha lá, sei lá, 20, 30 containers numa máquina, é um kernel que vai gerenciar tudo isso. Podemos fazer uma comparação do container com VM? Podemos, sim, mais ou menos. Tem gente que fala que container é uma VM pequena. É errado falar isso. O container, na maioria das vezes, ele é pequeno sim. Nós temos exemplos, por exemplo, do Alpine Linux, que é uma distribuição Linux que tem até gerenciador de pacotes, que ela possui 5 megas. Então você consegue fazer um container bastante enxuto, diferente das máquinas virtuais, porque na máquina virtual você tem o quê? Tem que virtualizar o sistema operacional inteiro, você tem todo um sistema operacional na VM, né? Então só isso já deixa a VM bastante inchada e também com um certo overhead, né? Consumindo recursos da sua máquina host sem necessidade, né? Pô, imagina, você tem 20 VMs, são 20 sistemas operacionais, 20 máquinas, né? Virtualizadas, emuladas. Eu acho que é um desperdício bastante grande. Mas o container é pequeno realmente, ele é bastante enxuto. Então container é a emulação da sua aplicação, né? É a virtualização da sua aplicação e não do sistema operacional como um todo, né? Tudo o resto ele vai utilizar da máquina host. Nessa figura agora que aparece aqui na tela, nós temos 3 quadrados, 3 figuras aí na verdade, né? Uma representando a máquina virtual, a outra a máquina física e a outra o nosso querido idolatrado container, né? Quando a sua aplicação está numa máquina física, quando a sua aplicação está dentro de uma VM ou então num container. Vamos começar falando como é na máquina física, né? Você tem lá o seu servidor bonitinho, depois vem o quê? O sistema operacional, seja um Debian, um Red Hat, sei lá, e em cima já vinha a aplicação, poucas camadas, né? Assim a aplicação performa bem mais, né? Agora olha só nas VMs, as VMs nós temos o servidor, nós temos o seu sistema operacional, o seu Red Hat, seu Debian, Slackware, sei lá, e em cima nós temos o Hypervisor. O que é o Hypervisor? É o cara que gerencia as VMs, é o seu VMware, é o seu Xen, qual mais? O KVM, o VirtualBox, entre outros aí, né? E aí sim, em cima você tem a VM. Só que o detalhe é que essa VM que está aí nessa máquina, essa máquina virtual, ela também possui o quê? Um sistema operacional dentro dela, possui um kernel dentro dela, e aí sim a sua aplicação. Olha a quantidade de camadas, não estou falando mal da virtualização, né? É bom, VM já foi, mas é passado. Hoje é containers, né? Agora, quando está em containers, que é agora o que interessa, o que é mais bonito e muito elegante de se utilizar,
Olha só como que funciona. Nós temos o nosso servidor, nós temos o sistema operacional, seja o seu Debian, seja o seu Slackware, SUSE, qualquer um que você tiver, e pasme, agora o Docker está rodando no Windows nativamente, versão beta ainda, e também no macOS. Então você consegue rodar em qualquer um deles, né? Que maravilha. Mas vamos voltando aqui então do container. Então tem o servidor, o seu sistema operacional, em cima nós temos a engine, né? Qual, se for no caso do Docker aqui, a engine do Docker, que é o cara que vai gerenciar esses containers, perfeito? E em cima desse cara já vem direto o container, né? Só que a diferença é que o container já é a sua aplicação, não tem um sistema operacional lá dentro, não tem um outro kernel, não estamos virtualizando todo o hardware, coisas assim, não! Tá lá, é pequenininho, a sua aplicação conversa direto com o kernel da máquina host, da sua máquina onde está instalado o Docker. Isso é do caralho, deixa muito mais performático e bem simples de gerenciar. Um outro ponto bastante importante do container é a sua portabilidade. Eu consigo pegar um container Docker que está rodando, por exemplo, no Red Hat e pegar esse mesmo container lá, que é, como eu falei, um binário lá, né? Pego esse container e jogo no outro servidor que tem o Docker. E esse outro servidor, vamos imaginar que é um Slackware ou qualquer uma outra distribuição. O container vai funcionar redondinho, sem problemas algum. Então a portabilidade dele é bem interessante, por ele ser bem menor do que as VMs, é fácil de você, né, movimentar na sua infraestrutura. Então a portabilidade também é uma coisa muito legal dos containers. Lembre-se, o propósito da VM, da máquina virtual, é virtualizar e emular todo, né, o sistema operacional e muito das vezes a própria máquina, né, os componentes e tudo mais. O container não, é para ele emular a sua aplicação, né? Então quanto menor o container, melhor, e vai de encontro com essa história toda de microserviços e companhia, né? E quando começou que eu não vi? Bem, começou há muito tempo, né? Temos diversos exemplos já de uso de container aí no decorrer da história, né? Nós temos, por exemplo, lá atrás os Solaris tinham o Solaris Zones, né? Que funcionava somente lá no sistema operacional da Sun, né? Os Solaris. Tínhamos também no FreeBSD, tínhamos em um monte, mas olha só, o primeiro container vocês já utilizaram. Quem é administrador Linux, certeza. Já ouviram falar em CH-Root? Muito bem, o CH-Root foi o primeiro container aí, né? O container é o mais primórdio, né? O CH-Root você conseguia fazer o quê? Você conseguia fazer o isolamento do seu sistema de arquivos, do seu file system com o CH-Root. Lembra lá muitos aqueles casos dos FTP, né? Que você logava via FTP em um determinado servidor. Quando você caía lá no seu diretório, né? No seu FTP, dava a impressão, você dava um dia no LS lá, você apenas visualizava o barra, né? Como se ali fosse a sua raiz. E na verdade não. Você provavelmente estava num diretório X configurado lá no servidor, só que o FTP utilizava do CH-Root. Logo, você num determinado diretório achava que aquele ali era o seu mundo, que era o raiz, e não, né? É uma jaula, né? O CH-Root você enjaulava os usuários, certo? Num determinado file system. Depois nós tivemos no Solaris, como eu falei, o Solaris Zones. Na sequência, o FreeBSD com as suas jails também, só que aí era mais interessante ainda, porque ele também conseguia isolar os processos, né? Então ficava... Mas era muito trabalhoso, mas bem mais interessante, com mais cara assim de container. Mas o grande passo mesmo, rumo ao cenário que nós temos hoje de container, do Docker, foi um cara chamado Virtuoso, criado pela empresa chamada Parallels, né? O que acontece? O Virtuoso, ele foi que deu origem aos VPS, Virtual Private Servers, né? Esses carinhas, esses servidorzinhos compartilhados que vocês cansaram de comprar em vários hostings aí pelo Brasil e pelo mundo. Lembra lá os servidores compartilhados? Então, foi esse cara chamado Virtuoso. Mas o grande barato da Parallels foi que ela pegou o core do Virtuoso e disponibilizou na comunidade como open source, como OpenVZ. Aí revolucionou. Foi aí que explodiu com essa quantidade de hosting espalhadas aí pelo mundo, né? Onde você consegue comprar servidores compartilhados facilmente, né? Você já deve ter ouvido falar e já conhece. O problema do OpenVZ sempre foi que você precisa ter um kernel, né, preparado para ele. Tinha que ter o kernel dele, com o patch dele para ele funcionar. Então é uma coisa chata do OpenVZ, mas ele trouxe muito benefício. Logo na sequência, então, que surgiu o OpenVZ, né, o Google começou a fazer aí o desenvolvimento de um projeto, né, para o kernel Linux chamado cgroup, que é muito utilizado hoje pelo Docker, inclusive.
Em 2008, surgiu um projeto chamado LXC. Esse LXC eu acho que foi o projeto de containers mais famoso que nós tivemos aí até aquele momento, né, até 2008. O LXC nada mais era do que o cgroups, namespaces e o chroot para fazer o isolamento aí do container em relação à máquina. E ele foi o primeiro a prover uma solução estável aí, né, para gerenciamento, né, administração aí de containers em servidores Linux, né? Foi muito utilizado, mas em 2013 mesmo que aconteceu a revolução, que tudo mudou. Foi aí que surgiu um cara totalmente excelente e é o cara que nós vamos falar aqui no treinamento Descomplicando Docker. Foi em 2013 que surgiu um cara chamado Docker.